Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a tua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade, à minha carência, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Querido, o grande propósito da igreja, sem dúvida nenhuma, é ganhar vidas para o Senhor. Esse é o grande propósito, esse é o grande plano, esse é a função da igreja, é nós pregarmos a palavra do Senhor, alcançarmos as pessoas, tá? Através daquilo que Jesus fez nas nossas vidas, para que as pessoas também possam ter esse encontro com o Senhor Jesus. Então, meu amado, Deus, ele tem a igreja como essa ferramenta sobre a face da terra. Nós, a igreja do Senhor, nós somos assim, essa ferramenta que Deus usa para alcançar a vida das pessoas, amém? Você sabe que a igreja, meu amado, nós, esse privilégio de ganhar almas é uma ordenança de Jesus. Filho, coloca para mim aí Marcos, ainda não é o texto que nós vamos ler, Marcos capítulo 16, olha o que Jesus fala aqui, né, quando ele encerra ali todo o seu ministério, ele vai falar justamente isso, Marcos 16, o versículo 15 ao 17, o 15, põe no 15 primeiro, filho. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Aqui Jesus, meu amado, ele depois de concluir ali a sua missão como homem sobre a face da terra, o seu ministério aqui na face da terra, ele ia agora subir, ele ia enviar o Espírito Santo na sua subida, desceria o Espírito Santo, mas ele deixa essa ordenância para a igreja, ele fala e disse: vão por todo o mundo, ele não está dizendo ali só em Jerusalém, ele está englobando praticamente todo mundo, e nós fomos alcançados por esse evangelho. Hoje nós estamos aqui, podendo glorificar a Deus, servindo ao Senhor, por quê? Justamente por causa dessa ordenança que Deus deixou à igreja. Deus falou: eu ensinei vocês viram os sinais, vocês viram os milagres, vocês foram abençoados pela palavra, agora o meu desejo é que vocês vão pregar a palavra do Senhor. Então o nosso propósito como igreja é pregar a palavra do Senhor. Amém? Até aí? Beleza? Esse é o plano e o projeto que Deus tem. E nós temos que, praticamente, encaixarmos a nossa vida nessa ordenança de Jesus. Por quê? Porque um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. O Senhor não vai te cobrar se você não tivesse entregado a sua vida para Jesus. Mas do dia que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, do dia que você tomou essa decisão de caminhar com o Senhor Jesus, do dia que você abriu seus olhos, que teve o discernimento, que a sua vida estava caminhando para as trevas, para o inferno, e você abriu o seu coração para Jesus Cristo, você entregou a sua vida, a partir daquele momento nós nos encaixamos nesse propósito de Deus, que é alcançar os perdidos. Então, passa a entender que daí então eu aplico a minha vida, ela se encaixa nesse propósito de Deus. O que nós temos entendido hoje, que nós temos que adaptarmos o plano e o projeto de Deus no plano que eu vivo, no projeto que eu vivo. E muitas vezes a correria, as atividades, elas acabam tomando o nosso tempo e as coisas de Deus sempre vão ficando em segundo plano. Querido, aprenda uma coisa: ponha em primeiro lugar o plano de Deus na sua vida, para que você possa ser abençoado em todas as áreas. Se você for ler Mateus capítulo 6, versículo 33, é um versículo muito conhecido que fala assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, que demais coisas são essas? Se você for ler o contexto, ali está falando de vestidura, está falando de comida, está falando da provisão de Deus. Então essas coisas que nós deveríamos, que nós gastamos tempo, você está certo, você tem que continuar trabalhando, buscando a sua vida, você tem que continuar, isso está tudo normal, mas desde quando o plano e o projeto de Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. Amém, amado? Eu tenho certeza que aonde você está, se você entender isso, colocando o plano e o projeto de Deus em primeiro lugar,
tudo ao seu redor vai ser uma bênção. Tudo ao seu redor. Tudo, as coisas ao seu redor vai ser muito abençoado. Agora, qual é o plano do diabo, querido? Roubar a alegria do seu coração. Nós vimos no carro conversando sobre isso. Essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Amado, confesso para você que eu estou pregando para mim. Porque o diabo, ele tenta de todas as formas roubar a alegria do nosso coração. Ele não pode contra a igreja, amém? Ele não tem poder. A igreja, meu amado, é do Senhor Jesus. Mateus capítulo 16, 18, fala que a igreja, o Senhor, Ele edificou a igreja sobre a rocha. Essa rocha é a igreja do Senhor Jesus. Essa rocha é Jesus. A igreja é edificada sobre Jesus. Então o diabo não tem como destruir a igreja, não tem como. Então o plano dele, o que é? Roubar a alegria do seu coração de servir a Deus. Roubar a alegria do seu coração de servir ao Senhor. Por quê? Porque há um plano, há um propósito de nós contribuirmos, de nós cooperarmos para que o Evangelho alcance a vida das pessoas, principalmente dos perdidos. Principalmente das pessoas que são escravas do diabo. Então, meu amado, o que eu preciso fazer? Eu tenho que lutar constantemente, perseverar na minha caminhada com o Senhor e buscar sempre esse renovo de Deus na minha vida, buscar sempre essa alegria do Senhor, alegria de poder ler a palavra, alegria de poder ter uma vida de oração contínua, alegria, meu amado, de jejuar, alegria de vir para o culto, alegria de poder, meu amado, estar na presença do Senhor. Se essa alegria, ela invadir o nosso coração, meu amado, nós superamos os obstáculos, nós passamos por cima das lutas, das dificuldades. Por quê? Porque o projeto de Deus é justamente esse, que nós estamos na casa do Pai adorando, nos fortalecendo, crescendo, para quê? Para que as pessoas lá fora possam ver cada dia mais Jesus sobre as nossas vidas. Cada vez que você vem diante do Senhor, o Senhor trabalha em nós, para quê? Para que Jesus brilhe cada vez mais na nossa vida. Se nós estamos no mundo e as pessoas não notam diferença nenhuma em nós, você pode ter certeza que Jesus não está brilhando na sua vida. É por causa da palavra? Não. É por causa do poder de Deus? Não. É por causa de nós mesmos. E as pessoas precisam ver a luz de Jesus brilhar em nós, para que elas possam ser alcançadas pela verdade. Amém? Então, há um plano e um projeto, nós temos que cumprir. Amado, o tema dessa manhã é verdades que sustentam um avivamento pessoal. Hoje eu quero falar de um avivamento pessoal. Amado, existe avivamento que Deus traz de tempos em tempos. E esses avivamentos são impactantes para o mundo. Nós temos vários avivamentos que Deus trouxe sobre a face da terra. E esses avivamentos, meu amado, foram aonde ministérios cresceram. Nós temos um muito conhecido, que é o avivamento da Rua Azusa, o Espírito Santo fazendo maravilhas no meio da igreja, né, o Pentecoste ali crescendo. Como isso é importante. Eu acredito nesses avivamentos. Nós estamos sim, né, há uma promessa aí de vir um avivamento sobre a vida, sobre a face da terra, onde esse avivamento vai impactar muitas pessoas. Eu acredito, meu amado, como eu já ouvi alguns pastores que viveram alguns avivamentos, já estão já bem de idade, e falavam, eu lembro de uma época onde as pessoas, elas batiam na porta dos crentes para poder ir para a igreja que os crentes queriam, que estavam. Elas batiam na porta para as pessoas falarem de Jesus para ela. Olha só essa sede que é gerada no coração. Esses são os avivamentos que Deus traz. Mas eu quero falar hoje de um avivamento pessoal. Porque se há um plano, se há um propósito de Deus, e esse propósito para a igreja, nós somos a igreja, amém? Nós não somos a igreja do Senhor, nosso nome não está escrito no livro da vida, não há uma eternidade na presença do Senhor, o Senhor não nos garante um céu, um paraíso, uma eternidade na sua presença, tudo isso é para a igreja do Senhor. Então, se nós somos a igreja do Senhor, nós temos que cumprir o papel como igreja do Senhor. E qual é o primeiro papel que a igreja? É ir de pregar o evangelho a toda criatura, é ir de pregar o evangelho às pessoas, é ir de fazer discípulos. Você vai ver que Jesus, meu amado, ele cumpre o seu ministério e ele deixa essa ordenância sobre a igreja. E o que eu preciso? Eu preciso ter alegria em fazer a obra do Senhor.
Se hoje a gente olhar aí para as coisas aí, as coisas roubam, né? A violência, a desigualdade. Você está entendendo, querido? As coisas ruins que têm acontecido, o que elas fazem? Elas têm roubado essa alegria do coração da igreja, do nosso coração de servir ao Senhor. Então, por isso que hoje nós vamos ver algumas verdades que sustentam um avivamento pessoal. Eu não estou falando daqueles grandes avivamentos de tempo em tempo. Eu estou falando de um avivamento, de um renovo sobre a minha vida. Por quê? Porque é um propósito de Deus como igreja sobre a face da terra, sobre a minha vida. Amém? Abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 8. Nós vamos ler do 1 ao 8. Atos, capítulo 8. O livro de Atos, querido, é a história da igreja. Se você quer ler o livro de Atos, Atos vem de ata, a história que está sendo registrada da igreja. Então o livro de Atos foi logo que começou ali, que Jesus ali, ele encerrou o seu ministério sobre a face da terra, que ele tinha se entregado na cruz, morrido na cruz pelos nossos pecados, ressuscitado. Apareceu ainda um tempo os discípulos, e depois ele sobe, e o Espírito Santo desce, e aí começa a história da igreja. Eu costumo dizer, meu amado, que se você for estudar o Velho Testamento, você vai ver muito a manifestação do poder de Deus. Se você for estudar os Evangelhos, você vai ver a biografia e a obra do Senhor Jesus. E se você for estudar a história da igreja, a história é a atuação do Espírito Santo de Deus até o livro de Apocalipse. Então ela começa no livro de Atos, a descida do Espírito Santo de Deus. E Atos, meu amado, se você for ler, você vai ver ali o que estava acontecendo na igreja primitiva, os acontecimentos da igreja primitiva. E algo formidável que mostra no livro de Atos é o crescimento pela pregação da palavra desta igreja. Mas nós chegamos aqui no capítulo 8 do livro de Atos, o versículo 1 fala assim, ó: e Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Depois nós vamos entrar o porquê. Aí, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grandes lamentações. Saulo, aqui está falando de Paulo, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali se anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os seus sinais milagrosos que eles realizavam, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando grito, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém, querido? A Bíblia vai deixar claro aqui que o mover, a manifestação da glória de Deus, ela trouxe uma transformação naquele ambiente. E a Bíblia vai dizer que houve grande alegria, aquela alegria do céu, uma alegria que veio sobre aquela cidade. Quem era essa cidade? Samaria. Samaria, meu amado, eles eram inimigo mesmo do povo judeu. Eles eram inimigos. Os samaritanos, meu amado, não se davam bem com os judeus. Nós conhecemos algumas passagens aqui, onde Jesus tem aqui um encontro ali com aquela samaritana. Os samaritanos, eles não tinham uma boa relação com os judeus. Mas a palavra de Deus fala que Filipe vai para essa cidade aqui. Aqui, meu amado, se nós começarmos o capítulo 8 agora, e se você continuar a história, se você vai ver agora que vai começar o levantar do apóstolo Paulo. Vai dar 3 conversões preciosas aqui daqui para frente. Vai ser a conversão agora daquele,
como é que é? Deixa eu só dar um nome certinho aqui que a Bíblia fala, do Eutíope. Você lembra ali quando Filipe vai perto da carruagem? Esse Eutíope, ele veio para Jerusalém, para as festas judaicas, agora ele está voltando para a Etiópia, e ali Filipe vai junto com ele está lendo, e ele não entende a palavra, e até Filipe vai perguntar, você está lendo, você entende o que você está lendo? Ele fala, como que eu posso, se ninguém me explica? E Filipe ali entra, e ali ouve a palavra do Senhor, ele abre o seu coração, se converte e é batizado. Depois ali nós vamos ter a conversão do apóstolo Paulo, indo a caminho de Damasco. No capítulo 10 nós vamos ter, meu amado, a conversão, meu amado, de um homem ali, onde Cornélio, que tinha sua casa, né, que era devoto a Deus, mas tinha que ter um encontro. Então você vai ver a conversão dessas três conversões ali, que começa depois agora uma mudança totalmente. E aí o foco agora passa um pouco, sai um pouco dos judeus e começa nos gentios com o apóstolo Paulo. Mas querido, o que Deus vê aqui, né? O que a gente vê? A gente começa a ver aqui, meu amado, que a igreja primitiva, ela cresceu muito. A igreja primitiva estava vendo os milagres. A igreja primitiva, meu amado, ali de Jerusalém, ela estava agora numa ascensão muito grande. Tá? Os sinais estavam acontecendo. Se você for ver mais atrás aí, você vai ver a manifestação na igreja sobre a vida de Ananias e Safira, por mentir ao Espírito Santo. Então você vai ver o crescimento da igreja ali, a cidade de Jerusalém ali agora tendo foco do crescimento do cristianismo ali. Mas qual era o plano de Deus? Que aquele evangelho se espalhasse, não ficasse só centralizado. Então eu começo a entender aqui que a igreja de Jerusalém, ela estava ali dentro de uma zona de conforto. Nossa, que legal, estamos crescendo. A igreja está alcançando muitas almas, muitas vidas, olha que legal, olha como está sendo bom, olha como as pessoas estão se convertendo. E aí, meu amado, vem o quê? Vem uma grande perseguição. Aí vem a morte de Estevão. Estevão é apedrejado. Estevão era um grande homem usado por Deus, um diácono. Foi um dos primeiros diáconos a ser ordenado na igreja. Ele junto com Filipe. Você está entendendo? E ali começa agora, e ali nós começamos justamente ali, onde que Saulo estava ali, né, quando nós começamos a ler aqui, Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Ele antes de tornar, meu amado, o grande homem usado por Deus, ele era um perseguidor da igreja. As pessoas tinham medo de Saulo. A Bíblia vai dizer, meu amado, aqui, que Saulo, ele devastava, ele entrava nas casas, ele arrastava os cristãos e levava os cristãos presos. Ele fazia isso contra a igreja. Então houve o que? Uma grande perseguição. Para quê? Para que o evangelho alcançasse a vida de outras pessoas. Querido, você sabe que tem que trazer um alerta para as nossas vidas. Porque às vezes, querido, o Senhor, Ele começa a mover algumas coisas ao nosso redor para nós acordarmos. Para nós começarmos a entendermos que nós temos que cumprir o chamado, porque um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Eu volto a falar, querido, se você não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor não vai te cobrar disso. Se você não buscou os benefícios do céu para a sua vida, não vai ter cobrança. A cobrança é para a igreja do Senhor Jesus, para aquele que teve um encontro verdadeiro. Então, se eu tive um encontro com o Senhor, há um plano e um propósito de Deus sobre a minha vida. E a igreja primitiva aqui, ela teve que ter essa perseguição. Houve uma perseguição da parte do quê? Né? O diabo se levanta agora para tentar destruir a igreja. O diabo agora ele se levanta agora, meu amado, trazendo fúria no coração daquelas pessoas para perseguirem a igreja. E Saulo era um deles. Você está entendendo, querido? Não espere vir uma perseguição para que você possa cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Não espere, meu amado, você passar por dificuldades, desafios, para poder fazer a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor, meu amado, enquanto você ainda tem
tem condição, enquanto você possa fazer. Não espere desencadear um levantar do diabo na sua vida para que você acorde para fazer a obra do Senhor. Não espere isso, querido. O Senhor aqui, né, ele aproveitou essa ocasião, essa perseguição que houve para a igreja, para quê? Para que o evangelho se espalhasse, para que o Senhor ali, meu amado, para que a palavra do Senhor se cumprisse sobre a vida dos cristãos. Você está entendendo, querido? Então, amado, Deus muitas vezes ele vai aproveitar essa perseguição do diabo para trazer um ensino e para trazer um avivamento sobre as nossas vidas. Então, meu amado, quais são essas verdades que sustentam o avivamento? A primeira verdade que sustenta o avivamento, querido, é que as lutas, as perseguições, os problemas, os desafios não param o avivamento de Deus. Não para. É nós que paramos mediante as lutas, as dificuldades, os problemas da vida. Somos nós que paramos, mas não é os problemas, não é as lutas, não é os desafios, não é a perseguição que para o avivamento. Pelo contrário, se o diabo está usando isso para roubar a alegria do seu coração, Deus vai usar isso para trazer uma alegria e para fazer com que você cresça nos caminhos do Senhor. Você está entendendo? O diabo sempre perseguiu a igreja, sempre ele quis destruir a igreja, porque ele não pode trazer alegria, ele não pode destruir totalmente, ele sempre tentou destruir, mas ele não pode. Então o que ele vai fazer? Roubar a alegria dos crentes. E quantas pessoas hoje, meu amado, estão infelizes, estão tristes, perderam a alegria de servir ao Senhor. Quantas pessoas estão aí fora hoje, não tem mais alegria de buscar Deus, não tem mais alegria de vir na igreja, não tem mais alegria de ler a palavra, não tem mais alegria de orar, não tem mais alegria de ter comunhão com a igreja. Quantas pessoas estão desse jeito, que nós conhecemos, que um dia entregaram as suas vidas, que um dia serviram ao Senhor, que um dia estavam fazendo a obra do Senhor, e por algum momento, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas perseguições, pelas lutas, deixaram de servir ao Senhor. Roubaram, que deixou o diabo roubar essa alegria. Querido, o diabo de todas as formas, ele quer fazer com que a obra do Senhor cesse nas nossas vidas. Somos nós que ficamos presos, muitas vezes, ao embaraço que o inimigo tem se lançado, que tem feito para as nossas vidas, para a obra parar na nossa vida. Por quê, meu amado? Amado, porque, eu vou te falar uma coisa para você, quando nós servimos ao Senhor, há uma vida de Deus sobre nós. Amém. Você pode ver, querido, todas as vezes que nós deixamos de fazer a obra do Senhor, nós envelhecemos, nós vamos ficando apáticos, tristes, abatidos. Mas você pode ver, quando você vê uma pessoa se converter, quando você acompanha desde do começo a conversão de uma pessoa, aquela alegria te contagia, aquela vida te contagia, nós somos avivados com isso. E o diabo, ele sabe disso, ele sabe, querido, que se você ter a alegria de servir ao Senhor, você está entendendo? Ele sabe, meu amado, que se você ter essa alegria, tudo ao nosso redor, meu amado, as coisas vão bem. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai, mas essa alegria de servir ao Senhor é muito maior. Então a primeira verdade que sustenta o avivamento pessoal, querido, é que nem as lutas, nem a perseguição, ela pode parar o avivamento de Deus na minha vida. Olha aqui, naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Você está entendendo? Aqui houve essa perseguição, mas o avivamento do Senhor continua. Por quê? Porque Filipe saiu para pegar a igreja, saiu para pegar a palavra do Senhor. Então, meu amado, nós temos que entender que há uma alegria de servir a Deus, nós não podemos perder essa alegria. Há uma alegria. Não, pastor, mas você não sabe a luta, a dificuldade, os problemas que eu estou enfrentando. Eu entendo tudo isso. Você não sabe, meu amado, muitas vezes você pode falar, pastor, mas é fácil para o senhor que é pastor. Não é fácil para mim que sou pastor.
Eu também tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades. Eu também tenho as minhas afrontas. E eu confesso, meu amado, que você não queria trocar com as minhas lutas, eu confesso. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas eu quero dizer, meu amado, que mesmo acontecendo tudo isso, não pode impedir do avivamento pessoal vir sobre as nossas vidas. Não pode, meu amado, nós não podemos entender. Quantas vezes nós estamos presos no desânimo, que suga as nossas forças. Você sabe que o desânimo ele suga as nossas forças. Uma pessoa desanimada, ela não tem força para poder fazer, para poder servir ao Senhor. Por quê? Porque o desânimo ele suga a força da pessoa. A pessoa fica sem força de servir. Meu conselho, meu amado, não deixe as perseguições do diabo roubar a alegria de servir a Deus. A palavra nessa manhã para nós aqui, meu amado, é resgatar essa alegria de servir ao Senhor. Por quê? Porque as lutas vão vir, as dificuldades vai existir sempre, queridos, sempre vão existir. Mas o meu conselho, meu amado, que acima de tudo isso, não perca a alegria de servir ao Senhor. Eu tenho certeza, meu amado, que se você resgatar essa alegria de servir ao Senhor, você vai ver as lutas, as dificuldades, os problemas, as perseguições, numa outra ótica. Você vai ver, meu amado, que tudo aquilo vai passar, que tudo aquilo vai ter uma solução, que os problemas vão ser resolvidos. Por quê? Porque, meu amado, nós temos essa alegria de servir ao Senhor. O que nós não podemos é parar, é nos entregar. Olha o que fala lá em 1 Coríntios 15:58, o último versículo do capítulo, fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Mantenha-se firme. O apóstolo Paulo está falando na igreja de Corinto, olha, mantenha-se firme, não se abale por luta, por dificuldade, seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mas você viu que ele fala, que nada, não se abale com essas coisas. Não pare por causa das lutas, por causa das dificuldades. Não pare de servir ao Senhor por causa disso, querido. Como muitos têm feito, estão aí, à beira do caminho parado. Você está entendendo? Não pare. Aquilo que o Senhor fez por nós é muito maior, o investimento da cruz é muito grande sobre as nossas vidas. Meu amado, o que o Senhor fez por nós é muito grande. Não pare, não deixe de servir ao Senhor. Resgate nesta manhã, meu amado. Peça para o Espírito Santo trazer essa alegria no nosso coração de poder servir ao Senhor. Amém? Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, meu amado, que sustenta o avivamento é ouvir. O avivamento ele vai vir por ouvir a palavra de Deus. Essa cidade aqui, meu amado, houve uma alegria quando ela ouviu a palavra do Senhor, quando ela deu crédito à palavra do Senhor, quando eles ficou atento por ouvir a palavra do Senhor. Então, querido, a segunda verdade que sustenta o avivamento, ele vem por anunciar a palavra do Senhor. Aqui que está um segredo nosso, querido, que nós paramos. Porque muitas vezes, quando o diabo rouba essa alegria do nosso coração, os nossos olhos se voltam para as coisas que nós temos que conseguir, que batalhar, que lutar por isso. E tiramos os nossos olhos, às vezes, do agir espiritual. Você pode ver, querido, que muitas vezes as pessoas estão ao nosso redor, indo para o inferno, e nós temos a receita da salvação, e não abrimos o nosso lado. Por quê? Porque o avivamento vem quando nós anunciamos a palavra do Senhor. Pastor, o senhor não sabe a dificuldade que eu estou passando. Meu amado, você quer ver você vencer essas dificuldades? Comece a pregar a palavra, leve alguém ao conhecimento de Jesus. Você vai ver, meu amado, como que vai vir um avivamento sobre a sua vida. Mas se você não fizer isso, se você não anunciar a palavra do Senhor, se você não pregar a palavra do Senhor, pastor, então tem que fazer então aí, estudar, fazer teologia. Não, querido, você tem que pregar aquilo que Jesus fez na sua vida, nada mais que isso.
Você tem que falar para as pessoas o encontro que você teve com Jesus, a transformação de vida que você teve. E não é difícil, querido. Analisa quem você era e analisa quem você é. Analisa o que você fazia antes de Jesus e analisa o que você faz hoje caminhando para o Senhor. Não tem dificuldade nenhuma. Mas o que nós temos que fazer é anunciar. Então pare, meu amado, de ficar olhando as perseguições, as lutas, as dificuldades, porque elas não vão acabar. Não é porque você entregou a sua vida para Jesus, que acha que isso vai acabar. Não! Nós continuamos sendo ser humano, habitando nessa terra. Temos um inimigo em comum, e ele odeia a sua vida, porque ele odeia Deus. O que nós precisamos é continuar anunciando a palavra do Senhor. Você quer ver você vencer, meu amado, todo o seu desânimo, toda a sua fraqueza? Comece a falar de Jesus para as pessoas. Pastor, mas parece que entra no ouvido e sai para o outro. Isso é problema, é do Espírito Santo que convence. A minha função é anunciar, é falar, querido, eu tenho a solução para essa vida errada que você está tendo. Põe Jesus no seu coração. Amado, nós falamos que amamos Jesus, mas quanto que você fala de Jesus durante as 12 horas? Porque vamos por 12 horas que você tem para descanso e para dormir. Mas das outras 12 horas, quanto que você tem falado de Jesus? Ou quanto você tem ouvido de Jesus durante a semana? Põe aí dentro que você vai ver que é muito pouco que nós falamos de Jesus. É muito pouco. E hoje nós temos aí a modernidade ao nosso favor. A semana passada, nós falamos de amor ao próximo, né? Acho que foi a semana passada, falando na ceia. Você está entendendo? E eu até falei assim, nós temos a modernidade. Era muito fácil chegar em casa, ligar para o irmão, por que você faltou hoje no culto? Você fez falta. Mas às vezes os nossos olhos estão tão atentos no que nós precisamos fazer, na correria do dia a dia, nos afazeres do mundo. Você não está errado, querido, nós temos que fazer. A gente sabe disso. O que eu quero que você entenda é que se você simplesmente entenda que o reino espiritual também, ele tem que ser feito na sua vida. É que nós temos mania de fazer uma coisa e deixar a outra. O que eu estou te falando nessa manhã, que você tem que continuar fazendo isso, mas junto de mão dada com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com a manifestação, com aquilo que está no coração de Deus, salvar o perdido, pregar a palavra de Deus. Por quê, meu amado? Porque o avivamento pessoal vem quando eu abro a minha boca para falar de Jesus para as pessoas. O avivamento pessoal vai vir na minha vida quando eu falar daquilo que Jesus fez na minha vida. Quando o avivamento pessoal vai vir, a alegria, o desânimo vai passar, meu amado, quando eu ajudar uma pessoa a discernir que ela precisa de Jesus Cristo. Aí que vem um avivamento. Foi aqui, meu amado, eu estava aqui, uma cidade. Você está entendendo? Aqui nessa cidade havia, depois, se você continuar aí, você vai ver que havia bruxos, havia um Simão ali que praticava feitiçaria, que atraía ali os olhos daquelas pessoas, que as pessoas estavam no engano, na feitiçaria. Mas aí chegou a manifestação da glória de Deus através da vida de Filipe. E Filipe ali, meu amado, apesar de todas as lutas, as perseguições, o que ele fez? Ele continuou buscando avivamento, ele continuou anunciando a palavra do Senhor, e aí desceu o avivamento da glória de Deus sobre aquela cidade. Eu quero que você entenda, meu amado, que esse avivamento, essa alegria de Deus, ela vem quando eu entendo, meu amado, que eu tenho que deixar minhas lutas, dificuldades, né? Não que elas vão terminar, fosse bom, né? Fosse bom a ter um botão que nós falava assim, vamos agora tirar as lutas, dificuldades, fosse bom, mas isso não acontece, querido. Elas vão continuar. Você está entendendo? Mas quando eu começo a buscar Deus, eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma força para lutar contra as lutas todos os dias, eu tenho, meu amado, um ânimo novo, há uma alegria. Quando há uma alegria de Deus, meu amado, eu consigo ver essas lutas já vencidas pelo poder do nome de Jesus. E eu preciso anunciar a palavra do Senhor. O maior avivamento pessoal está quando nós abrimos os nossos lábios para falar de Jesus para as pessoas. Esse vem o maior avivamento pessoal. Essa é a maior recompensa de sermos cristãos, de podermos anunciar o que Jesus fez.
Olha o versículo 4, fala aqui, ó. O versículo 4 fala assim, ó: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse, indo Filipe para a cidade de Samaria. Você está entendendo? Ele vinha do quê? Ele vinha de uma perseguição, ele vinha de uma luta, ele vinha do medo de Saulo, ele vinha, meu amado, das coisas ruins que estavam acontecendo com a igreja, ele vinha de tudo isso. Mas a palavra fala que o quê? Por onde eles passavam, eles pregavam a palavra do Senhor. Querido, pregar a palavra do Senhor sustenta o avivamento pessoal. Você quer sair dessa posição de incômodo espiritual, porque muitas vezes nós nos debatemos com essa posição de incômodo espiritual. Por quê, querido? Porque eu começo a analisar e eu vejo que eu não estou rendendo, não estou produzindo nada para a qual o Senhor me alcançou para fazer. E aí eu começo a entender, e aquilo começa a ser um incômodo na minha vida. E se você não buscar logo uma decisão, você vai entrar dentro de uma zona de conforto, e aquilo, querido, vai ser muito difícil seus olhos se abrir. Porque eu conheço muitas pessoas que estão aí fora dessa forma, por causa das lutas, das perseguições, das dificuldades, abandonaram a igreja, abandonaram os caminhos do Senhor, estão aí hoje, meu amado, não querem nem ouvir falar, não querem, perderam a alegria de servir a Deus, perderam a fé, perderam a esperança, perderam tudo. E vai conversar com essas pessoas, meu amado, você vê o rosto abatido, você não vê uma alegria de Deus na vida da pessoa, você não vê, meu amado, uma expectativa de melhora, de mudança. Você vê, meu amado, infelizmente, você viu uma pessoa que ela se torna um zumbi espiritual. Olha, essa fui longe. Estou assistindo muito filme de zumbi. Um zumbi espiritual. Você está entendendo, irmão? Então, saia desse incômodo. E qual é a chave? Qual é a chave? É pregar a palavra do Senhor, é deixar o Espírito Santo, meu amado, atuar na sua vida, porque é o Espírito Santo que atua na nossa vida. Eu sempre tenho falado aqui, ó, leia a palavra do Senhor, porque quando você abrir seus lábios, o Espírito Santo vai buscar aquilo que você leu. Ah, pastor, se eu assistir filme evangélico na Netflix, amém, ele vai buscar o que você assistiu de filme na Netflix. Ah, então lá na Netflix assistiu um filme lá evangélico, fazia isso, fazia aquilo, ele vai buscar isso que você tem. Mas se você ler a palavra, você vai também se alimentar da palavra, você vai poder falar da palavra de Deus, porque nós somos cristãos, a palavra tem que sair em nós. Não que é errado você assistir filme evangélico e você contar e ver, não, pelo contrário. Se é para edificação e se é para abrir os olhos das pessoas, que amém, que use isso. Mas também você não pode deixar de não usar a palavra do Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. Então, a segunda coisa, a segunda verdade aqui que sustenta um avivamento pessoal é que nós temos a responsabilidade de pregarmos a palavra de Deus, então faça. Olha o que fala aqui, Salmo 119, versículo 5. Isso fala assim, a tua palavra, a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a palavra do Senhor. Nós precisamos dela. Quando fala assim, ó, a tua palavra que ilumina, ela traz revelação. A palavra, ela traz revelação de Deus. Quando ela fala assim, ó, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Ela traz revelação. Quando você lê, ela traz revelação, ela traz clareza naquilo. E luz que clareia o meu caminho. É a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então essa é a segunda verdade que sustenta o avivamento pessoal. A terceira verdade que alimenta, que sustenta o avivamento pessoal, meu amado, chama-se obediência. O avivamento ele vem pela obediência. Ao versículo 5, fala assim, ó, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava o Cristo. Ele obedeceu. Opa, eu fui alcançado para pregar a palavra, então eu vou pregar a palavra, eu vou obedecer a Deus. O avivamento, meu amado, pessoal, ele vem quando nós nos tornamos obedientes a Deus.
Quando eu sou obediente a Deus. As lutas, as perseguições, meu amado, elas são difíceis. Agora imagina você desobedecendo a Deus. Imagina você fazendo cabo de guerra com Deus. Mas por quê, pastor? Meu amado, porque nós fomos alcançados para pregar a palavra. O que Jesus deixou bem claro para a igreja? E de pregar a palavra a todas as pessoas. Então, quando eu olho para as lutas, para as dificuldades, eu não prego a palavra do Senhor, eu estou fazendo cabo de guerra com o Senhor. Então, querido, a terceira verdade que sustenta o avivamento chama-se obediência. A obediência, querido, a Deus, a obediência à palavra do Senhor. A obediência, ela está diretamente relacionada com o amor a Deus. Se eu falo que eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Ah, não, eu amo Deus. Nossa, eu amo. Eu conheço muitos que falam amo, mas confundiram a palavra. São só apaixonados, são só simpatizantes por Deus. É diferente. Porque se eu amo a Deus, meu amado, eu vou o quê? Eu vou cumprir os mandamentos de Deus na minha vida. E um deles é o quê? Pregarmos a palavra do Senhor, buscarmos esse avivamento pessoal para a nossa vida. Então a obediência, meu amado, aquele que obedece a Deus, ele se submete a Deus. Obedecer é se submeter a Deus. O que Deus... Houve aqui uma perseguição, desencadeou aqui uma perseguição contra a igreja. Saulo aqui se levantou para poder prender os cristãos são espalhados, eles chegam no lugar que eles estão, eles pregam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles estão obedecendo ao chamado que Deus fez na minha vida e na sua vida. Porque nós somos salvos para isso. O próprio Jesus, ele pediu isso para nós pregarmos a palavra do Senhor. Amado, você não sabe o avivamento que vem sobre as nossas vidas, quando nós cumprimos o propósito de Deus. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, as coisas vão acontecer, mas quando eu cumpro o propósito de Deus, há uma alegria de Deus sobre a minha vida. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedece às minhas palavras. Ó, você não estava nem aqui, tá? Se alguém me ama, obedece às minhas palavras. Então, querido, nós precisamos resgatar essa alegria do Senhor hoje sobre as nossas vidas, amém? Eu preciso resgatar, eu preciso voltar a pregar a palavra do Senhor, eu preciso voltar a obedecer ao Senhor. Olha que Deuteronômio 5:29, Deus falando para o povo, ó. Quem dera eles tivessem sempre no coração a disposição para temer-me e para obedecer os meus mandamentos. Deus está falando isso para o povo. Aí a Bíblia fala: assim tudo irá bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha, que a obediência, ela desencadeia a alcançar os nossos filhos, quando nós hoje obedecemos ao Senhor. Os nossos filhos, eles vão ser beneficiados pela nossa obediência hoje ao Senhor. Porque se você obedecer de vir para a igreja, se você obedecer de ouvir a palavra do Senhor, se você obedecer, meu amado, e entender que você foi salvo para poder pregar a palavra do Senhor, se você obedecer isso, os nossos filhos vão crescendo vendo isso. Opa, meu pai e minha mãe faz isso. Meu pai e a mãe, eu vejo meu pai e a mãe orar, eu vejo meu pai e a mãe ir na igreja. Então os nossos filhos vão sendo beneficiados por isso. É o que Deuteronômio, Deus está falando aqui, ó. Se quem dera eles tivessem sempre no coração uma disposição para temer-me e para obedecer os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. É o que Deus estava falando para o povo. Quarta verdade, meu amado, que sustenta o avivamento. Todo avivamento, ele traz uma transformação na vida da pessoa. Se não houve uma transformação na sua vida,
eu posso falar com toda clareza que você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque todo encontro com Jesus, ele traz uma transformação muito clara nas nossas vidas. Essa transformação, ela é visível. As pessoas, elas vão conseguir ver que você mudou, que algo mudou em você, que você mudou às vezes nas suas atitudes, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir. Por quê? Porque todo encontro com o Senhor Jesus, ele traz essa transformação nas nossas vidas. A igreja que nós caminhamos junto, elas vão vendo essa transformação que houve de Deus nas nossas vidas. Você está entendendo? Por quê, meu irmão? Porque o avivamento, ele traz essa transformação. Olha o versículo 6 que fala, ó, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Houve uma transformação aqui. Você está entendendo? A palavra fala assim que quando eles começaram a ver e ouvir o que Filipe estava pregando, houve o que? Uma transformação unânime. Todos começaram a ter a mesma... Oh, nossa, rapaz, está vendo um mover de Deus no nosso meio? Olha aqui, cara, nós não precisamos ficar mais agora ligados à bruxaria, às coisas erradas. Olha o mover de Deus sobre nós. Por quê? Porque aonde Jesus chega, ele traz uma transformação. Amém. Glória a Deus. Porque se você está, meu amado, servindo a Deus, e você não mudou as suas atitudes erradas, você não deixou o Espírito Santo trabalhar nelas. Se você não buscou para o Espírito Santo te mudar você, amado, eu vou te falar uma coisa para você. Quantas coisas que eu pedi para o Espírito Santo mudar na minha vida, e graças a Deus ele mudou, e quantas eu tenho pedido para ele mudar, e eu creio que ele vai mudar. Por quê? Porque se Jesus ele tem que trazer uma transformação. As pessoas têm que olhar em mim, na minha vida, na sua vida, e ver, bom, houve uma transformação na vida dessa pessoa. Essa pessoa era assim, era briguenta, era chata, era cri-cri, era ignorante, era irada. Depois que ela teve encontro com Jesus, ela mudou. Você está entendendo? É deixar o Espírito Santo mesmo. Por quê? Porque o avivamento pessoal, ele traz essa transformação na nossa vida. As pessoas, elas têm que saber, meu amado. Ó, eu vou te falar uma coisa. As pessoas sabem quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. As pessoas sabem. Ah, pastor, eu não consigo discernir. Então você está precisando crescer espiritualmente. Aprender a discernir. Porque o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. As pessoas sabem quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Ah, eu sou cristão, mas as pessoas vão olhar para a sua vida e ver que você é vazio de Deus. Porque tem pessoas que dizem que é cristão, que vai na igreja, mas continua vazio de Deus. Nada do que fala produz, nada do que fala alcança, nada do que fala, meu amado, traz uma direção do Espírito Santo, nada. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos buscando um Deus poderoso, grande, rico, e somos vazios desse Deus. É essa transformação pessoal. A Bíblia fala assim, meu amado, que quando a multidão ouviu a Filipe, eles ouviram o que ele estava anunciando, eles começaram a ver o mover, os sinais de Deus. Quando eles começaram a ver tudo isso, a Bíblia fala que o quê? Houve ali uma atenção maior, né? A Bíblia fala assim que houve ali unânime, eles deram uma atenção maior, começaram a ficar atento ao mover do Espírito Santo de Deus. Por quê, querido? Porque aonde Jesus chega, ele traz transformação. Eu volto a falar, querido. Eu conheço muitas pessoas que estão fora da igreja hoje. Já serviram a Deus. Por quê? Porque permaneceram dentro da igreja vazio de Deus. Quem é vazio de Deus, uma hora dá espaço para o diabo. Quem é vazio de Deus, ele dá espaço para o diabo. Então, querido, aprenda a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque aonde Deus chega, há uma transformação nas nossas vidas. Como começa a analisar? Começa a ver a transformação que Deus fez na sua vida. Ela tem que trazer uma mudança. Amém? O avivamento, meu amado, ele traz alegria.
essa transformação do avivamento, ele traz uma alegria de ler a palavra do Senhor. Ele traz uma alegria, meu amado, de orar. Ele traz uma alegria, meu amado, de jejuar. Ele não acha peso vir na igreja. Quando nós passamos por essa transformação, né, com esse avivamento que traz essa transformação, é natural isso. É natural você ter vontade de ler a palavra do Senhor, você ter vontade de orar, você ter vontade de ir na igreja. Você está entendendo? Por quê? Por causa dessa transformação que o Espírito Santo causa em nós. Então, a quarta verdade que sustenta um avivamento pessoal é essa transformação que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida. A transformação é a essência na vida do ser humano. Devemos todos buscar ser transformado para melhorar em várias áreas da nossa vida. Mas o mais importante é que essa transformação ela venha da parte de Deus. Porque às vezes nós temos aquela mudança que nós queremos fazer por nossa conta, e é bom isso. Mas a melhor é a transformação de Deus. Por quê? Porque ela muda de dentro para fora. Agora, aquela transformação que eu quero só de repente mudar meu estilo de roupa, mudar meu cabelo, mudar minha forma, mudar do jeito que eu estou falando, é uma transformação muito externa. Mas a de Deus, ela vem aqui de dentro. Meu espírito, minha alma começa a ter sede pela palavra de Deus. Eu quero orar, eu tenho vontade de buscar o Senhor, eu tenho vontade de ler a Bíblia, querido. Ah, pastor, não estou tendo essa vontade, porque você perdeu a alegria. Ah, pastor, não tenho mais vontade de buscar, não tenho mais vontade de ler. Mas não é porque você perdeu a alegria. E o que o Espírito Santo quer resgatar nas nossas vidas? Essa alegria que trouxe sobre aquela cidade, Ele quer trazer sobre as nossas vidas, uma alegria de um avivamento pessoal sobre as nossas vidas. Amém? Querido, nós acreditamos na palavra do Senhor, amém? Nós acreditamos no poder da palavra do Senhor. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, amém? Nós acreditamos, meu amado, no poder de Jesus sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia, lá em Filipenses 1,6, fala assim, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, Ele não vai deixar ela pelo meio do caminho, Ele não vai deixar ela a não ser completada. Se Ele começou uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar todos os dias. Nem que Ele tenha que usar as perseguições, as lutas, as dificuldades, os problemas, para quê? Para nos despertar, que eu tenho que entender que há um chamado e eu tenho que cumprir esse chamado de Deus na minha vida. E por último, querido, para nós orarmos, a quinta verdade que sustenta um avivamento pessoal é entender que o avivamento, ele só promove uma coisa: salvação na vida da pessoa. O avivamento, meu amado, não é buscar o avivamento para ter uma bela casa. Isso é consequência da sua fidelidade a Deus. Não é buscar avivamento para ter um belo carro, para ter coisas, não. O avivamento, ele só promove nas nossas vidas a salvação. O avivamento vem para nos tirar de um lamaçal de trevas e nos colocar sobre rocha firme para caminhar com Jesus. O avivamento, meu amado, é nos tirar de uma vida escrava do pecado para uma vida servir a Deus. O avivamento, ele promove na minha vida, na sua vida, salvação. Só isso, não é coisas. O que tem hoje, meu amado, é invertido os papéis. Tem muitas pessoas buscando Deus por causa de coisas. O que Deus pode me dar, o que Deus pode proporcionar, o que Deus pode fazer por mim. Meu amado, o que Deus já fez, o que Deus pode fazer por nós, Deus já fez por nós há 2000 anos atrás. Ele se entregou na cruz para nós podermos sermos salvos, e já aconteceu. É isso que nós temos que entender, querido. O avivamento, ele promove, meu amado, a alegria da salvação na minha vida e na sua vida. O que tem acontecido hoje é que as pessoas, elas têm perdido a alegria da salvação.
Olha o versículo 7 e 8 do texto que nós estamos lendo. Ó. Os espíritos imundos saíam, libertação. E muitos dando grito. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Cura. Está aqui, ó. Por quê? Porque o avivamento ele vem para quê? Para nos libertar, para nos curar e para nos salvar. Esse é o propósito de um avivamento. É que hoje nós estamos, meu amado, invertendo as coisas. Eu estou buscando Deus para o meu bem-estar. Ai, querido. Vai aprender com o apóstolo Paulo se ele buscava Deus para o bem-estar dele. Hoje, a nossa troca é essa. Eu vou na igreja para ter uma vida tranquila, para ter uma vida salva, para ter uma vida, uma vida com a provisão de Deus. Nós buscamos Deus para isso. E esquecemos qual foi o plano e o propósito de Deus para qual Ele se entregou na igreja, na cruz do Calvário, para nos salvar. Jesus, meu amado, Ele só pediu isso. Ganha e cuida, só isso. De tudo que Ele fez para a igreja, Ele só pede isso, ganha e cuida. E se nós entendermos o cuidar e o ganhar, amado, as outras coisas elas vão ser acrescentadas em todas as áreas da nossa vida. É que nós estamos invertendo o papel. É que nós, meu amado, estamos buscando coisa para uma vida, para o meu bem social. E eu estou buscando Deus, meu amado, por uma transformação, por uma alegria de ser salvo, por uma alegria de ser liberto, de ser curado, mas só que nesse pacote da salvação inclui eu ouvir a obedecer à voz de Deus, e obedecer à voz de Deus inclui eu pregar a palavra do Senhor, anunciar a palavra do Senhor, obedecer a Deus. É dessa forma que eu trago um avivamento pessoal para a minha vida. Os espíritos imundos saíram e muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Aqui, promove a salvação. Qual foi a maior alegria daquela cidade? Ver que as pessoas foram alcançadas por Jesus Cristo. Ver que as pessoas estavam agora alegres, não porque elas tinham. Elas estavam alegres, não porque elas possuíam. Elas estavam alegres agora porque elas possuíam o Espírito Santo de Deus. E hoje, querido, olha, deixa eu te explicar. Entenda o que eu vou te falando. Nós temos que ser muito alegres, sim, por possuir, por ganhar, por lutar, por conquistar. Nós temos que ter essa alegria no coração, sim. É isso que vai nos motivando sempre a lutar mais, a procurar melhor. Mas entenda, querido, que isso não pode ser alegria. Essa alegria ela não é comparada à alegria que Deus traz na nossa vida. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes eu não buscando, eu não tendo, eu não possuindo, eu possuo a alegria de ser salvo, a alegria de andar com o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Concluirmos, meu amado. De repente nós precisamos hoje resgatar essa alegria de Deus. Não corra o risco de abandonar o chamado que Deus fez na sua vida, querido. Pastor, as coisas, as portas parece que não se abrem, tudo é muito difícil. Porque às vezes você está buscando Deus só para o seu bem-estar. Nós buscamos Deus por uma transformação, pelo poder, pelo avivamento da salvação nas nossas vidas. Não corra o risco de, como muitos, perderam a alegria da salvação. E hoje estão aí, escravo do diabo, escravo do pecado, levando uma vida miserável, porque hoje perderam a alegria da salvação. Amém? A alegria de Deus, ela tem que trazer um avivamento pessoal nas nossas vidas. Salmo 51, 12 fala assim, devolva-me a alegria da tua salvação. Está aqui, Se Davi está pedindo aqui para devolver a alegria da salvação, é porque em algum momento ele perdeu a alegria da salvação. Colocou aqui, filho? Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Porque quando eu sou alegre, é fácil obedecer. Está aqui, Davi aqui, se ele está falando assim, devolva-me, porque foi tirado. Ele não tinha mais essa alegria da salvação. E o que hoje as pessoas têm perdido é a alegria da salvação. Porque quando eu perco a alegria da salvação, meu amado, as coisas se tornam muito difíceis. Tudo para mim é um sacrifício.
Por quê? Porque eu perdi a alegria. Perdi a alegria de ler a Bíblia, perdi a alegria, meu amado, de orar, perdi a alegria de jejuar, perdi a alegria de estar em comunhão. E quantos estão desse jeito hoje? Então que nós não corremos esse risco, querido. Buscamos hoje, nesta manhã, aqui ó, o que fala no finalzinho. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Se coloque de pé, quero orar com você.